Aleluia. A paz do Senhor, Juliana. Paz do Senhor, Kelly. Paz do Senhor, Ana Paula. Paz do Senhor, Laís. Glória a Deus. Seja bem-vindo. A paz do Senhor, Vitor. Lucas Lemos. Meu Deus, quanta responsabilidade pregar para esse homem. Grande homem de Deus. Deus abençoe a todos. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos, chegam pra cá. Daniel, mais um pouquinho pra cá. Todo mundo sai na foto, sai bonito. Aleluia. Paz, Ana Paula, obrigado. Glória a Deus. Todos nós estamos com saudade dos cultos, né? De estar com nossos irmãos. Hoje eu tenho o privilégio de estar com dois varões de guerra. O irmão Daniel, meu amigo, meu irmão. Obreiro Edinailton. É da família. Diz que cunhado na família é assim, rapaz. Aleluia. Acabamos de ter uma conversa bem edificante, né? A gente cresceu em graça e conhecimento agora há pouco. Amém. Amém. Espero que Deus nos use, né, para estar abençoando os irmãos. Paula Siqueira, paz do Senhor. Paula, seja bem-vinda. Aleluia. Peço aos irmãos que compartilhem, né, para alcançar o máximo de almas possíveis. Mais uma vez eu esqueci de marcar os irmãos. Então, Kelly, compartilha lá naquele grupo para o povo ver que já começamos. Amém? Glória a Deus. Hoje a gente vai falar sobre pescaria. O tema hoje é: vamos pescar? A gente vai ver uma pescaria que está lá em Mateus, no capítulo... Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não acredita que existe agora também? Glória a Deus, ó. Próxima oportunidade, Lucas Lemos vai estar aqui com a gente, viu? Amém. Pra gente estar ouvindo e aprendendo. Glória a Deus. Amém. Os novos dão ouvido aos mais velhos aí na fé, nesta caminhada. E eu creio que o irmão tem bem mais bagagem que a gente. Então, pela humildade do irmão, agradeço muito. E tenho certeza, hoje o Senhor vai falar muito conosco. Amém? Mateus. Vocês podem ver aí no meu status do WhatsApp que eu esqueci. Eu esqueci o tema de hoje. Aleluia. Livro de Mateus. Eli Souza. A paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda. Glória a Deus. Obrigado, Kelly. Deus abençoe. Paz do Senhor. Mateus 17, 24. Mateus capítulo 17. 24 Do versículo 24 ao 27. ao versículo 27. Amém? E depois de Mateus 17, 24 a 27, nós vamos ler Eclesiastes 11, a partir do versículo 1. Aleluia. Joseni Costa, paz do Senhor. Joseni, seja bem-vinda. Kailan Ferreira, meu amigo. Trabalhamos juntos lá na São Luís. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Glória a Deus. Mateus 17, do 24 ao 27. Aleluia. Pessoal, como é que tá o áudio aí? Paz do Senhor, Cristéria. Seja bem-vinda. Deus abençoe. Aleluia. O áudio aí tá legal, o fundo tá muito alto, como é que tá aí? Preciso do feedback dos irmãos para saber que tá tudo bem pra gente iniciar com a palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Mateus 17, do 24 ao 27. Tudo ok? Amém, Lucas? Vamos lá? Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Kelly já deu seu feedback aí.
Aleluia. Assim está escrito. Quando chegaram a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas e disseram: vosso mestre não paga dracmas? Ele respondeu: paga. Entrando em casa, Jesus lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou impostos? De seus filhos ou dos alheios? Pedro respondeu-lhe: dos alheios. Jesus então disse-lhe: logo, são livres os filhos. Mas, para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Aleluia. Agora a gente vai ler Eclesiastes 11. Glória a Deus. Eclesiastes 11, somente o versículo 1. Para ganhar tempo, eu vou ler. Assim está escrito: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, falando de pescaria, primeiro a gente tem que entender por que pescar. Para a gente entender um pouquinho sobre pescaria, a gente tem que falar das coisas que a gente precisa para pescar. Muitas pessoas pescam de vara. Quem pesca de vara se senta ao ribeiro de um rio, ou de lago, ou de uma praia. Para quê? Porque a vara alcança o lugar onde o peixe está. Porque peixe não fica no raso. Peixe que tem muita carne, que tem muito sustento, que tem muito proveito, ele fica no fundo. Portanto, a vara, quanto maior a extensão da vara, maior o alcance. Aleluia. Maior são os peixes, maiores são os cadurmes, a quantidade de peixe. Então, a vara faz esse alcance para a pessoa que quer pescar. Aleluia. Mas quem quer pescar muito peixe, por exemplo, as grandes embarcações, os navios pesqueiros, assim chamamos, eles não pescam no raso. Eles pescam em alto mar. Então, essas pessoas precisam de um barco. A gente sabe que o primeiro barco que a humanidade, tem por registro na história é a Arca de Noé. Mas não é desse barco que eu quero falar hoje. Eu quero falar hoje de um barco que é simples. Um barco que ninguém dá muito crédito. Um barco que é ignorado. Um barco que é esquecido. E quando esse barco é oferecido para as pessoas veem assim e falam: não tem formosura não. Não parece ser seguro. Esse barco vai afundar. Mas é esse barco que nos dá o alimento. Esse barco que leva a gente até onde a gente tem que estar. Aleluia. Para falar desse barco, a gente precisa voltar alguns milhares de anos na história da humanidade. Existia um tempo este que a Bíblia chama de que... A Bíblia fala que nesse tempo, os animais que as pessoas se alimentavam eram chamados de besta-feras. Então, o homem, ele não conseguia mais caçar esses animais. Eles ficavam grandes, eram fortes. Então, o homem não tinha utensílio, não tinha arma para ferir aqueles animais, matar, para comer sua carne, se alimentar e alimentar também sua família. Aleluia. Então, o homem viu que na terra não tinha alimento para eles. Eles tinham que ir para o mar. Só que aí é que tá, irmão. O homem... ele não foi feito, ele não foi criado para viver no mar. O homem que vai para o mar, ele morre. Porque o estado dele, ele não consegue respirar na água. Ele não consegue andar na água. Fomos feitos para viver na terra. Só que, naquele tempo da história da humanidade, as pessoas só conseguiam se alimentar com peixes e peixes ficam no mar.
Então o homem percebeu que a madeira, ela flutua. Os primeiros barcos feitos para a pesca foram as jangadas. As jangadas são troncos de árvores grandes e grossos, amarrados por folhas secas, galhos secos, que é tirado por lascas dos galhos, trançados um no outro. O homem viu que aquilo trançado era forte, então amarrava na madeira, né, nos troncos, amarrando uma na outra, juntando, jogava na água. Então o homem poderia ficar agora em pé na água, para alcançar um lugar mais profundo. Percebendo isso, o homem viu que ali agora ele poderia lançar sua lança na água e pescar peixes grandes, ou de maior volume, maiores quantidades. Então, sabendo que agora que para pescar o homem tinha que ter um barco que aguentava chegar a grandes distâncias, venho agora trazer um barco que Jesus sempre usava para alcançar grandes distâncias. Em Marcos 3 a gente conhece uma passagem muito famosa, que Jesus ele precisava sair da Judéia para ir para a Galileia. Nesse meio tempo, em algumas passagens acontecia ventos contrários, mar revolto, mas Jesus sempre chegava do outro lado. Jesus falava assim, ó, eu te encontro do outro lado. Mas Jesus não contou especificamente o que ia acontecer na água ali. A gente sabe que aconteciam muitas coisas, muitas são as aflições, porque está escrito, muitas são as aflições do justo, mas de todas Deus o livra. Era por isso que Jesus não explicava que ia acontecer coisas no meio da trajetória. Ele só te falava, ó, encontro vocês do outro lado. Por quê? Porque o barco que Jesus manda você subir vai chegar ao outro lado. Não importa o que aconteça durante a navegação. O importante é que você vai chegar lá. E quando você chegar lá, você vai chegar lá com experiência, você vai chegar lá com histórias, você vai chegar para as pessoas e falar, ó, quando a gente estava vindo para cá, a gente pensou que ia morrer, mas agora a gente está vivo. Ou seja, quando, aleluia, glória a Deus, quando a gente sobe de um barco, alguma coisa vai acontecer. Não importa o que vai acontecer. O que importa é que Jesus vai nos encontrar do outro lado. Detalhe. Vai ter vento revolto, vento contrário, mar revolto. Vai ter aflição, vai ter agonia. Aleluia. Vai ter muita obra contrária, vai ter muitos falares contrários, calúnias. Aleluia. Mas quando você chegar do outro lado, glória a Deus, você vai ter experiência, testemunho de vida para contar. Aleluia. Glória a Deus. Então, existe uma passagem na Bíblia que Jesus subiu num barco. Chegando do outro lado, a Bíblia diz que Jesus expulsou o demônio, curou o enfermo, e ele não ficou muito tempo ali. Jesus subiu de volta no barco e voltou para onde ele veio. O barco que eu quero falar hoje, irmão, eu vou começar a falar o que é esse barco. Jesus me abençoou com um emprego. Não, Jesus não te deu um emprego. Jesus te deu um barco. Para lá, através desse emprego, lá você vai trabalhar para ganhar o seu sustento? Não. Lá você vai expulsar os demônios. Lá você vai curar enfermos. Glória a Deus. E se chegar o tempo daquela porta se fechar, não fique agoniado não, irmão. Não diga que foi o diabo que está furioso, não. É porque Jesus fez isso. Jesus curou os enfermos. Jesus expulsou os demônios. Quando acabou o tempo dele fazer aquela obra lá, ele entrou de novo no barco e voltou. Então, se aquela porta se fechou ali, irmão, é porque o que Deus tinha para fazer naquele lugar, você já fez. Você ouviu, obedeceu, fez, a obra foi concluída. Suba de novo no seu barco, porque o barco é de Jesus. O barco não é seu, para você dizer que vai ficar lá e pronto, não vai voltar mais. Você tem que ouvir, obedecer a voz do Senhor. Aleluia, e voltar. Depois do milagre ser feito, depois dos demônios serem expulsos, depois da obra estar totalmente concluída, sobe de novo no teu barco e volta. Preste atenção, quando Jesus mandou Pedro sair de novo, Pedro foi, pescou, fez o que ele tinha que fazer, ele ficou lá? Não, porque o homem não foi feito para viver no mar. Pedro pescou e voltou.
Ah, irmão, Deus me deu uma varoa, um varão que é muito de Deus, eu vou casar. Não, Deus não te deu uma varoa e um varão. Pelo intermédio da varoa e do varão, você vai conhecer agora os pais dela. Os irmãos, os amigos, os vizinhos, os colegas. Não, Deus não te deu uma varoa, um varão. Deus te deu um barco, irmão. Preste atenção. Tudo é para a glória de Deus, não é para o seu benefício próprio. Se Deus te deu um barco, vai agora, evangeliza essas pessoas. É crente, irmão. Não há crente na terra que não precise de evangelho. Ah, irmão, é desviado. Vai nessa tua força. Ah, irmão, mas ela é do reteté. Não importa. Prega a palavra. Está escrito, prega em tempo e fora de tempo. Deus não te deu um namorado, uma namorada. Deus te deu um barco. Vai, faz o que você tem que fazer. Se não for de Deus, não for para vocês se casarem, pega, sobe de novo no teu barco e volta. Não é para você ficar lá. Jeremias achou que ele ia se casar, ter filhos. Deus falou assim, Jeremias, isso não é uma namorada, uma varoa, não, isso é um barco. Porque, Jeremias, não é para você ficar aí. Você não tomará a mulher como esposa e nem terá filhos. Jeremias entendeu que aquilo era um barco. Ele fez o que tinha que fazer. Ou seja, Judite não iria ser entregue para aquele homem, para ser escrava dele. Judite foi liberta pelo barco que Jeremias tinha usado. Então, depois de ser liberta da mão daquele homem, porque o seu pai lhe devia terras, lhe devia dinheiro. Então, quando foi pago, Jeremias pegou e saiu de novo. Pegou no seu barco e veio. Aleluia. Então, barco, irmão. Quem pesca a alma precisa de barcos. Se não tem, Jesus vai dar. Não pense que o barco é seu. Aleluia. Nada é nosso. Tudo é dele, para ele, por ele. Por meio dele foram feitas todas as coisas. Nada por nós, mas sempre por ele. Então, entendendo agora que tudo que temos agora é um barco, os meios que a gente tem para evangelizar é um barco, a igreja que estamos agora, se somos líderes, se somos responsáveis por alguma obra, não é nada nosso, não é um barco para a gente ir fazer o que tem que fazer, o que Jesus nos confiou a fazer. Terminou, fez, agora volta. Não é para a gente ficar lá. É para ir e voltar, porque sempre vai ter lugares que a gente precisa ir também. Glória a Deus. Entendendo agora que quem quer pescar almas precisa de barco? Nem sempre. Às vezes, irmão, tem um lugar que está muito perto da gente. Existem almas que estão muito perto da gente e a gente às vezes quer um ministério grande, quer uma unção grande, a gente quer... Aleluia, quer um dom grande, quer um poder, uma autoridade grande. Só que, às vezes, irmão, tem pessoas que precisam tanto da gente, que está do lado da gente, a gente não enxerga. A gente quer as coisas grandes. Mas você já parou para pensar quem está do teu lado? Talvez o barco que você precisa seja o irmão que todo dia senta do lado de você da igreja e você não percebe. Aleluia. Agora, depois desse esboço, a gente entendendo isso, agora a gente volta para Mateus. Jesus, ele precisava passar por Cafarnaum. Cafarnaum, irmão, era cidade rica, próspera. Lá tinha uma rota de comércio, era uma cidade rica, uma cidade de comércio. Então, para você passar por Cafarnaum, existia ali um pedágio, uma alfândega. Quem passava por Cafarnaum tinha que pagar imposto. Só que Jesus precisava passar. Jesus estava com Pedro. Porque Jesus não andava com os 12 para os romanos não pegar no pé deles. Mas andava com Pedro porque Pedro é o que andava armado. Era uma lei romana. Todo líder religioso tinha que andar com segurança armado. Por isso que Pedro andava com a espada. E Jesus estava ali com Pedro agora. Detalhe. Pedro era pescador. O ofício de Pedro, a profissão de Pedro era pescador. Pedro era filho de pescador, neto de pescador, bisneto de pescador, tataraneto de pescador. Então, a vida toda de Pedro, toda a família de Pedro sabia tudo sobre pesca. Só que Pedro agora vai fazer uma das maiores pescas da vida dele. E ele não precisou de barco grande.
Ele não precisou de unção grande, de muitos dons. Ele não precisou de um cajado grande, de uma vara grande. Ele não precisou de um altar grande, uma igreja grande. Ele não precisou de nada grande que é visível aos olhos humanos. Ele precisou de uma coisa pequenininha, talvez uma coisa que ele não usava há muito tempo, talvez uma coisa que ele não usava desde criança. Jesus vai fazer ele agora se lembrar que para pescar almas para o reino de Deus, as coisas têm que ser pequenas. Aleluia. Porque coisas pequenas para nós é grandes no reino. A semana passada eu falei, quem quer ser o maior, vai ser o menor. E no reino de Deus, quem for o menor, será o maior. Aqui na terra, Davi foi um dos maiores reis que Israel já viu. Mas em Apocalipse está dizendo que o menor no reino de Deus será como Davi. Lembra? O maior dentre vós será vosso servo. Pedro vai lembrar agora que as coisas grandes para o reino têm que ser as pequenas. Aleluia. Então, quando chegou na porta da alfândega para pagar o pedágio, tinha lá um segurança, um soldado romano. E ele falou assim, vocês querem que a porta se abra? Ah, você quer que a porta se abra? Então você vai ter que pagar o preço. Não existe porta aberta sem preço pago. Não existe milagre, não existe bênção, não existe vitória, não existe libertação, salvação, cura, restituição. Não existe nada sem o preço ser pago. Você tem que pagar o preço. Jesus e Pedro, eles queriam passar por Cafarnaum, porque do outro lado daquela porta iria acontecer o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Lá no Monte das Oliveiras ia acontecer talvez a maior das pregações de Jesus, que foi o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte das Oliveiras. Mas para aquele milagre da multiplicação acontecer, eles tinham que pagar o preço aqui para a porta se abrir, eles chegar do outro lado e poder cantar o hino da vitória. Preste atenção, você quer que a porta se abra mesmo? Beleza. Você vai ter que pescar para o reino de Deus. Você vai ter que pescar alma para o reino de Deus. Quando Jesus e Pedro chegou lá, viu que a porta estava fechada, o soldado cobrou, vocês têm que pagar. Aleluia. 2 dracmas para você e 2 dracmas para você. 2 para Jesus e 2 para Pedro. Só que os dois não tinham dinheiro. Aí Jesus chamou Pedro e falou assim, e aí Pedro, o que é que a gente vai fazer? Pedro falou, Senhor, a gente tem que pagar o imposto. A gente tem que pagar para a porta se abrir. Então, Jesus falou assim, tá certo. Então você vai voltar a pescar como você pescava, Pedro. Aleluia. Pega um anzol, Pedro. Joga no mar. O primeiro peixe que vir, você vai abrir a boca e lá vai estar um estáter. Aí talvez, irmão Daniel, Pedro tenha falado assim, mas peraí, eu sou pescador, rapaz, eu entendo de pescaria. E quem quer pescar muito, quem quer pegar muito, quem quer ser rico, quem quer ser próspero, não pesca de anzol. Pesca de tarrafa. Pesca de rede. Porque se a gente pescar de anzol, a gente vai pegar um só. E se a gente pescar de rede, a gente vai pegar muito. Só, irmãos, que muito peixe não abre porta. Isso aqui é mistério. Muitos peixes não abrem porta. Aleluia. Mas um peixe tem que ser o peixe. Não é um Glória peixe. a Deus, é aleluia. o peixe. Este abre porta. Louvado seja. Sabe por quê, irmão? Às vezes a gente pensa que uma igreja cheia, Jesus vai operar. Só que muitos peixes de boca vazia não abrem porta. Mas um peixe de boca cheia, esse abre porta. Aleluia. Às vezes a gente chega, nós pregadores, Daniel e Dinailton, vocês são pregadores do reino. A gente chega numa igreja pequena, quase não tem ninguém. A gente fala assim, não é verdade? Vocês têm experiência com isso. Mas quando a gente chega em um lugar, a igreja está cheia, a gente se sente até mais, né? Confiante. Mais confiante, exato. Só que no reino de Deus não é assim. O reino de Deus, o pouco é muito. Então, Pedro deve ter falado assim, Senhor, eu sou pescador. Quem quer pescar muito, pesca de tarrafa. Jesus falou, não, eu quero um só. Isaías 6,
Depois de Isaías ver, né, Deus no alto, sentado no alto sublime trono, os querubins, serafins, Deus sendo adorado, depois de ver a Shekinah, Isaías ouve uma voz. E a voz fala: quem há de ir por nós? Quem enviarei? A voz não fala quem enviaremos, que é o plural, muitos. É um só. É um só. Deus, para fazer muitas coisas, ele precisa de um só, com a boca cheia da palavra. Glória a Deus. Para Deus fazer muitas coisas, Deus não precisa de quantidade, não. Precisa de um só temente obediente. Nos dias de Noé, Deus achou só Noé, porque Noé era reto e justo. Nos dias de Davi, todo o reinado de Israel estava lá. Saul, grande, bonito, forte, guerreiro. Davi, pequeno e franzino, ele disse: eu não vou na minha força, eu vou na força do Deus vivo. E Deus falou: tá vendo aí, é um só preciso de um só. Nos dias de Gideão estava lá, malhando trigo no lagar. O anjo aparece e fala: Gideão, Deus é contigo. Gideão falou: se Deus é comigo, por que eu tô aqui? É nessa força aí, Gideão. Vai nessa tua força. Ele quer um só. Deus quer um só. Aleluia. Pedro falou assim: Jesus, eu vou pescar de tarrafa. Jesus: não, você vai pescar de anzol, porque eu preciso de um só. Eu não quero muitos de boca vazia. Eu quero um só de boca cheia. Glória a Deus. Quem é crente espiritual tá entendendo o que eu estou dizendo. Sabe por quê, irmão? Porque Pedro chegou, ouviu a voz de Deus. Lembra que Deus pega o homem na sua própria sabedoria? Deus pegou Pedro na sua própria sabedoria. E que sabedoria! Pedro cresceu pescando. Pedro sabia tudo de pescaria. Só que agora Pedro tinha uma sabedoria de pescaria da terra. Agora vem Jesus com pescaria, sabedoria do céu. Aleluia. É diferente. É diferente. Exatamente. As coisas do reino é diferente das coisas da terra. Aí vai Pedro agora, com anzol. Pedro lembrando de quando era criança. Talvez. Rapaz, que nostalgia. Meu pai lá no alto mar, pescando muitos peixes. Eu aqui jogando um anzolzinho, pegando as fiavas. Aí Pedro joga. Sabe por que a gente deve jogar o anzol? O irmão de Neto com certeza já pescou. Tem experiência. Daniel já pescou? Já, de várias vezes. Daniel nunca pescou, não? Rapaz, não. Eu pesquei, eu dei Pois é. As duas Deu tudo peças. errado. Amém. Sim. Teve um dia que eu fui pescar em um tanque da minha tia Luzia aqui no Bobó. O Bisum hoje. Aí, acabou a carne, os pedacinhos de carne. E acabou também as iscas. Eram umas minhoquinhas que a gente enrolava. Acabou. E agora? Eu quero continuar pescando, só que não tenho isca. O que é que eu vou fazer? A gente pega um pedacinho de pão e bota lá e joga. Os peixes vêm doidos. É por isso que está escrito em Eclesiastes 11. Lança o teu pão no mar, porque depois de muitos dias o acharás. A moeda que vai abrir a porta para Pedro e Jesus alcançar, aleluia, multiplicar os peixes e os pães, aquela moeda não está ali em vão, sem propósito. Na Bíblia não tem nada escrito sem propósito. Alguém um dia jogou aquela moeda ali, sabendo que algo ia acontecer. Às vezes a gente faz coisas sem saber o fim. Porque é como Jesus disse, as coisas que eu faço agora vocês não entendem, mas depois vocês entenderão. O dia que aquela pessoa jogava aquela moeda ali, ele não estava entendendo nada. Mas ele ia abençoar muitos. E nem sabia. Tem muitas coisas, irmão, que a gente faz agora. A gente não tem o retorno agora, mas tem depois. Um grande retorno. Um grande retorno. Porque quando a gente faz coisas para o reino, as coisas acontecem assim, ó, e a gente não entende. É forte. Muitas vezes a gente faz as coisas nessa vida, a gente morre e não alcança a vitória. Olha Abraão. Abraão morreu sem entrar na terra prometida. Mas olha só, milhões entraram. Quer dizer, poucos entraram. Mas por aqueles poucos, milhões foram abençoados. Nós somos abençoados aqui hoje por aqueles poucos que entrou. Exatamente. Porque as coisas com Deus começam um pouco pequenas. Depois, a gente não consegue contar.
Abraão ainda nem tinha filho, mas Deus já estava dizendo, ó, tua descendência vai ser igual a quantidade de areia do mar e também das estrelas. Quem foi o homem que já conseguiu contar a areia do mar e as estrelas? Não tem até hoje. Você está entendendo? Se você lançar o teu pão no mar, se você abençoar alguém, talvez nem nessa vida você tenha retorno. Mas ó, a tua posterioridade vai ser abençoada. Sabe por quê? Porque Deus não esquece. Quem esquece é a gente, mas Deus não esquece tudo que a gente faz aqui. Amém. Aleluia. Então Pedro vai pescar, Pedro lança o pão. Lança lança um anzol. Aí vem o peixe. Pedro falando, caramba, quanto tempo eu não faço isso? Eu tô acostumado a puxar a rede cheia, agora eu tô puxando um só. Às vezes a gente pesca, né? Joga e puxa e puxa. Parece que a gente pescou um tubarão, uma baleia. Quando vê um peixe pequenininho, a gente fala, caramba, que peixe forte. Mais forte que a gente. Aí quando Pedro puxa, pega o peixe, abre a boca. Olha só, tem um starter lá dentro. Aí é que tá o segredo da vitória, irmão. Jesus precisava de 2 dracmas. Pedro precisava de 2 dracmas. Ou seja, eles precisavam de 4 dracmas. Para a porta se abrir, os 2 passar e alcançar o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Só que um starter vale 5 dracmas. Ou seja, quem abençoa o reino, quem abençoa alguém, a porta vai abrir e ainda vai ter troco. Porque eles precisavam de 4 dracmas. Um starter vale 5. Ou seja, eles pagaram as 4, a porta se abriram, eles vão agora para o Monte das Oliveiras, lá vai acontecer um dos maiores milagres da Bíblia, todo mundo vai matar sua fome, matar sua sede, e vai carregar ainda 12 cestas cheias, e vai sobrar. Ou seja, quem faz pescas para o reino de Deus, alcança a vitória, a porta se abre, e ainda tem troco. Foi bom. Quando minha mãe me dava dinheiro a R$1, vai comprar de pão. Eu falo, quantos pão é, mãe? É 10 pão. Mas antes R$1 a gente comprava meio mundo de pão. Eu pegava, comprava os 10 pães, sobrava troco, e eu ainda chegava com um saquinho de jujuba e uma cocada de amendoim. Foi igual o sorvete. Aleluia. Você está entendendo o que é pesca? Eu posso falar de muitos tipos de pesca aqui. Amém aí, irmão? Eu posso falar de muitos tipos de pesca aqui. Mas o meu ministério é acender o povo. Diz como Deus te usou hoje mais cedo. O meu ministério é despertar o povo para o reino de Deus. Talvez não é esse tipo de pesca que você estava esperando quando você lê o tema no cartaz do ensino de hoje. Faça tudo com alegria para o reino de Deus. Aleluia. Eu te garanto, irmão. É a Bíblia que te garante. A porta vai se abrir, você vai pagar o que você deve. Isso é mistério aqui, meu Deus. Se você está devendo, Deus vai te abençoar. Você vai pagar o que deve e ainda vai ter troco. Glória a Deus. E ainda do outro lado lá vai ter mais milagre. Meu Deus. Deus está me confrontando aqui, porque eu não gosto muito de pregar bênção, vitória, milagre. Não gosto de pregar muito isso não, porque as pessoas se acostumam com isso. Eu gosto de pregar confronto ao pecado. Eu gosto de pregar o reino de Deus. Salvação. Mas o vaso não se manda, né? A gente não escolhe não. Glória a Deus. A porta se abriu. Jesus e Pedro passou. Ó, no bolso ainda tem dinheiro. Ainda tem troco. Por quê? Porque eles um dia um homem lançou um pão no mar para abençoar Jesus e Pedro, para poder abençoar muitos. A vitória talvez não chegue agora, mas Deus vai usar um, vai usar outro para a vitória poder chegar. Igual quem foi usado para lançar o pão no mar, para abençoar Jesus e Pedro, para eles do outro lado poder fazer o milagre da multiplicação dos peixes e dos pães. Aleluia. A porta se abriu, Jesus e Pedro passou. Jesus vai começar a pregar agora. O milagre não vai acontecer quando a multiplicação for feita. O milagre, a vitória, vai começar aqui agora, ó, em Mateus 5. Aleluia. Glória a Deus.
O milagre da multiplicação do peixes e do pães não começa quando Jesus começa a multiplicar os peixes e os pães. O milagre começa aqui agora. Ó. Capítulo 5, a partir do versículo 1. Jesus vendo a multidão, ó, uma multidão. Historiadores e teólogos dizem que era para mais de 4.000 pessoas que estavam ali. Essas 4.000 pessoas iriam ser abençoadas porque um jogou o pão no mar, porque um pescou pela palavra de um, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora uma multidão vai ser abençoada por causa deles. Quem sacrifica para o reino, irmão, talvez a vitória não venha agora. Talvez a tua vitória seja abençoar muitos. Talvez não seja nada para você, mas é muitos para uma multidão. Vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se deles, de seus discípulos. Ele passou a ensinar-lhes, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino de Deus. A vitória começou aqui agora. Porque a nossa maior vitória, irmão, não é as coisas aqui da terra, não. A nossa maior vitória é vencer o mundo. A única vitória que o Senhor Jesus pega é a vitória sobre o mundo. A Bíblia diz para os anseios do mundo, para a gente não deixar os anseios do mundo sufocar a gente. Vencer o mundo. A vitória está começando aqui agora. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Cadê? Guardarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados, aleluia, os limpos de coração, os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E aí Jesus continua pregando. Logo depois do sermão do monte, um de seus discípulos vem e fala assim: mestre, o povo tem fome. A gente não tem o que dá para eles. Talvez um tenha falado assim: ah, mestre, dispensa a multidão. Só que a multidão está ali para ver Jesus. E está escrito: não lançarei fora aqueles que vêm a mim. De modo algum farei isso. Então, quem vai com fome até Jesus, volta saciado. Quem vai com sede até Jesus, volta satisfeito. Quem vai chorando até Jesus, volta sorrindo. Quem vai de mãos vazias até Jesus, volta de mãos cheias. Jesus não dispensa ninguém. Aquele que verdadeiramente tem um encontro genuíno e sincero, com o coração quebrantado e arrependido, até Ele. Aleluia. Talvez alguém disse assim: Jesus dispensa a multidão. Jesus, não. Eu não vou fazer isso. Eu não vim para dispensar a multidão, eu vim para juntar. Aleluia. E quem está perto de mim não tem fome nem sede. Jesus pergunta: o que temos? Logo aparece alguém e diz assim: ó, a gente tem 2 peixes e 5 pães. Aí Jesus pegou, deu graças a Deus e o milagre foi feito. Agora a cesta que estava quase pura está transbordando. As pessoas pegam e a cesta não acaba. Pega e a cesta não acaba. E os peixes, o povo pega e a cesta não acaba. Continua. Todo mundo se farta e sobra 12 cestas ainda. Aí é que tá, irmão. Em Eclesiastes a gente leu que um lançou o pão no mar, para aquele peixe pegar. Um, amando de Jesus, ouvindo a voz de Jesus e obedecendo, pescou o peixe. Aquele peixe os abençoou, a porta abriu. E agora eles estão vendo os maiores milagres que aconteceu nos livros do Evangelho. Mas aconteceu uma coisa. Outra pessoa lançou outro pão, para esse milagre acontecer. A Bíblia diz que uma criança deu os 2 peixes e os 5 pães. Eu falei disso aqui no ensino passado. A gente já sabe o que aconteceu. Então, uma criança jogou o pão novamente, para aquele pão e aquele peixe ser multiplicado.
Verdadeiramente o reino de Deus é dos pequeninos. Não crianças em suas estaturas, em seus tamanhos, mas crianças aqui dentro, ó, com verdade, um coração limpo, que não espera nada em troca. Todos os meus sobrinhos, eu vi, irmãos, 5 homens crescendo. Meu sobrinho Felipe, Oswaldo Neto, Ademilton Júnior, Charles e Caio. Esses 5, eu cresci perto deles. Vendo ele crescendo, eu vi todos beber. E sempre quando sua mãe ou seu pai davam alguma merenda, ou eles estavam com a merenda, eu pedia. E eles me davam, sorrindo. Botavam na minha boca. Eu ficava com pena e devolvia. Porque criança, irmão, dá sem esperar nada em troca. Jesus, ele deu o melhor dele, esperando que um dia a gente reconheça que não podemos nada, não somos nada, que verdadeiramente a gente não é nada. Somos pó e cinza. Abraão disse isso. Jó disse: eu me abomino. Pedro disse que era pecador. Aí vem Paulo e disse: não, Pedro, eu que sou o pior dos pecadores. Jesus deu o seu sangue por nós. Aleluia. Glória. Com a pureza de uma criança. E nessa mesma pureza, a gente tem que dar. A gente não tem que dar porque ele não nos obriga. Essa é a maravilha do Evangelho. Ele não nos obriga. Ele não nos obriga. Por isso que está escrito: com amor longânime fui atraído. Ele não me pede nada em troca. Essa é a lindeza do amor de Cristo. Aleluia. Mas isso é tão maravilhoso porque é isso que nos atrai. Ele não queria um pescador experiente, dono de empresa de pesca. Ele queria só um pescador que pescasse de anzol. Simplicidade na pregação. Pureza na pregação. Humildade na pregação. Nós pregadores, irmãos, vocês que estão aqui, a gente deve voltar à simplicidade do Evangelho. A gente deve voltar a dizer que Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus restitui, Jesus muda a vida. Glória a Deus. Jesus tira o destruído de lá e faz uma pessoa nova. A gente deve voltar a fazer isso. Às vezes eu vejo algumas pregações, meu Deus, são tão complexas que às vezes a gente não entende muito. Aí a gente ouve 1h30, 2 horas de pregação e sai de lá sem não entender nada, porque as pessoas não têm conhecimento, não têm estudo. Às vezes as pessoas não sabem nem o que aquela palavra difícil significa, aí sai de lá sem entender. A gente deve voltar a falar a língua dos pescadores humildes, os pecadores que só querem pescar não para vender e ganhar muito dinheiro, mas para pescar para se manter sua família. Aleluia. A gente precisa voltar a essa raiz. A gente precisa voltar a essa simplicidade. Pedro, ele queria pescar muito, mas Jesus: não, Pedro, para pescar alma para o reino, o evangelho do reino é uma coisa humilde, é uma coisa pequena, uma coisa que só pesca de um em um. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que eu, Alisson, nos seus irmãos, ao terminar das minhas pregações, nas oportunidades que eu sou chamado em alguns ministérios, alguns templos, eu não faço apelo. Aleluia. Porque eu não pesco de rede para vir muitos. É forte. Mas aquele que é próximo a mim, eu sempre estou evangelizando. Pescando de anzol. Porque se a gente jogar a tarrafa, a gente vai pescar muitos. E muitas vezes, irmão Ednaído, irmão Daniel, a gente assistindo filme, a gente vê as pessoas pescando, vídeos na internet, a gente vê as pessoas pescando. As pessoas, quando eles estão puxando a rede, muitos peixes estão saindo e voltando para o mundo. Voltando para o mar. Não é verdade? Mas aquele que pesca de anzol, a gente tem toda a nossa atenção para aquele peixe. A gente pega ele com a mão, tira o anzol para não ferir, porque pregação do evangelho não fere. Não bate, não machuca. Confronta, mas não machuca. Quando a Bíblia diz que Deus bate e exorta, não é para ferir, não.
Não é para deixar triste, cabisbaixo, não. Confronta aquilo que está por trás dele. Porque nossa luta não é contra o irmão que está em pecado, não, que está no mundo. Nossa luta é contra as hostes celestiais, contra as hostes da maldade, contra os principados. Então quem pesca de rede, perde muitos. É forte. Os peixes vai saindo da rede, a rede poca, sai, Rasga. a rede rasga. Mas quem pesca de anzol, pega um só, todo o cuidado do mundo. Às vezes a gente até gosta, compra uma cara e bota lá, a gente nem come ele. Vai Aleluia. criando. Pois é. A gente deve voltar a isso. Quando, em Efésios 6, quando a Bíblia fala das botas do Evangelho, fala da simplicidade, a humildade do Evangelho. Sabe por quê? Porque os pés é como se fosse a raiz da árvore, que deixa a árvore em pé. E é nossos pés que nos deixam em pé. Quando fala de bota, fala da humildade do Evangelho. As botas do Evangelho. Simplicidade. Então, pescaria é isso. Quem pesca para o reino de Deus, cuida do peixe. Não quer pescar muito para dizer que ganha muitas almas para Cristo, porque isso aí já é soberba. Isso aí eu creio que o Espírito Santo não está nisso. Quem pesca de rede perde muitos. Aí a pessoa ganha muitas almas, fala, ó pastor, agora é contigo, vaza. Mas quem pesca de anzol pega aqui, ó, e é comigo. Eu não vou entregar o pastor da igreja que eu fiz o apelo e ganhei muitos, não é comigo, a responsabilidade é minha. Essa alma aqui eu vou cuidar. Não vou deixar pra ninguém, não. Essa aqui eu vou cuidar. Aleluia. Porque Jesus, ele não nos pescou e jogou o Espírito Santo, toma, é seu, cuida aí. Não. Ele disse, eu estarei convosco até o último dia desse sistema de coisas, ou do fim dos séculos. Então pescaria, irmão, é uma coisa simples. Cuida do teu irmão que está do teu lado. Cuida da tua mãe que está do teu lado. Quando fala de próximo, não é daquele africano que está lá, que a gente, Deus me manda, me sopra, não. Quando fala de próximo aqui, ó, quem está mais próximo de mim? O africano lá, ou os irmãos que estão aqui. Eu vou cuidar deles que estão aqui, próximo de mim. Aleluia. Glória a Deus. Até aqui me trouxe o Senhor. Eu espero que essa mensagem frutifique teu coração e mantenha tua mente nele até que ele venha. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus continue abençoando. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor, Lucas. Deus seja com vocês. Quero agradecer, irmão obreiro Daniel, obreiro Ednaito, que esteve aqui comigo, intercedendo pela minha vida. Glória a Deus. Amém? Os irmãos gostariam de falar alguma coisa? Não? Não. Amém. Deus abençoe a todos. Dalva, paz do Senhor, Dalva. Mateus, a paz do Senhor, Mateus. Glória a Deus, irmã Ana Paula, Deus abençoe. Glória a Deus, missionária Laís, Deus abençoe todos. Aleluia. Wilma, glória a Deus, seja bem-vinda, paz do Senhor. Ademilson, Binho, missionário Binho, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, Juliana. Amém, Juliana. Que Deus guarde essa palavra em nossos corações e nos mantenha quentes no calor do fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu queria deixar uma pequena palavra para os irmãos. Nós estamos com nossos templos fechados. Mas quando Nabucodonosor, amém, irmão Mateus, glória a Deus. Glória a Deus. Quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, ao final de tudo, né, tá tudo destruído. Baruque fala, Jeremias, Deus, e agora, Jeremias, o templo está destruído. Aí Jeremias falou assim, realmente o templo está destruído, mas haverá um dia que Deus reconstruirá o templo, não de cimento nem de tijolos, mas no coração dos homens. Então, irmãos, o templo, por decreto, não está fechado. As casas de orações estão fechadas, mas o templo está
está aberto a eu e você. Aqui mesmo tem 3 templos. Então os cultos têm que ser perpetuamente, têm que ser contínuos. Ah, irmão, mas eu não entendo muito da palavra. Você tem o WhatsApp, com certeza no teu WhatsApp tem alguém que tem algum conhecimento. Se junta com ele, faz uma ligação. Manda uma mensagem, irmão, ó, me abençoa, fala algo de Deus para mim. Deixa Deus te usar. Com certeza a tua mãe, o teu filho, o teu irmão, o teu parente, o teu vizinho, o teu pastor, tenho certeza que está ao seu alcance. Não deixa teu coração esfriar em Cristo Jesus, não. Aleluia. Os espíritos que estão no mundo querem usar isto para nos manter frios. E o evangelista Jurandir, ele falou uma coisa comigo esses dias, a gente estava conversando, e falou, realmente, Alisson, muita gente vai se desviar, viu? Porque tem muita gente que vai para a igreja, ouve a palavra e vai para casa, às vezes até na normalidade de nossos cultos, as pessoas se esfriam, ainda mais agora nesse tempo. Então as coisas vão ficar muito mais difíceis, irmão. Se você acha que esse coronavírus aí tá acabando com tudo, deixa eu te falar uma coisa. Semana retrasada, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, já falou que está tendo um novo surto de ebola na República do Congo. Então, irmãos, as coisas só tendem a piorar. As coisas não vão melhorar, não. As coisas só tendem a piorar. Mas nós, os salvos, nós temos a esperança da vida eterna, porque essa foi a promessa que Ele nos fez. Desde Gênesis, desde Êxodo, Deus já está prometendo a gente. Essa praga não vai chegar a nós, nem a nossa casa. Quando fala de casa, não é isso aqui não, irmãos. Quando fala de casa, fala de família. Aleluia. Então, a palavra não terminou aqui. O culto não termina aqui agora, não. O culto vai continuar aí no teu coração. Vai continuar aí na tua casa. Chama todo mundo. Continua o culto. Faz um culto amanhã. Não para de orar, ore sem cessar. Não deixa o inimigo gritar vitória sobre isso, não, irmão. Está escrito que a porta dos infernos não prevalecerá contra a igreja de Deus. E se nós somos verdadeiramente igreja de Cristo, a gente não vai deixar que essa coisa aconteça, essa coisa nos esfrie, nos abata, nos esmureça, não. A gente não pode deixar, a gente não pode aceitar isso. Nós fomos chamados para ser eternos e não ser passageiros. A gente não deve, vai ter live agora terça-feira, então não, começa outra live agora, fala qualquer coisa, o Espírito Santo vai botar na tua boca para abençoar alguém. Não deixe esse culto terminar agora quando eu encerrar esse vídeo. Leva. Lembra da pessoa que jogou o pão no mar? O culto não acabou. O culto, Pedro continuou pescando aquele pão. O culto não terminou quando Pedro pescou o estáter. O culto continuou quando a criança deu os 2 peixes e 5 pães. O culto terminou quando deu os 2 peixes e 5 pães? Não, Jesus continuou o culto multiplicando os 2 peixes e 5 pães. A Bíblia toda é um culto de quase 7.000 anos. Não deixa o culto terminar. Culto não é um curto período de tempo que a gente canta, a gente adora, a gente bota o playback, alguém vai lá e prega no microfone, faz uma oração e encerra, não. Culto é desde quando a gente nasce. Quando nossa mãe vai fazer como é o nome daquele negócio? Vai fazer a sonografia, né? Eu acho que é isso. Quando o nosso coração ainda feto, como Davi disse, ainda quando era criatura informe no ventre de nossa mãe, quando o nosso coração começa a bater, pronto, o nosso culto começa. E só vai terminar quando a gente morre. Então, se depois dessa live você vai estar vivo ainda, então o culto vai continuar. Por isso que está escrito: o fogo vai queimar continuamente no altar. Não é o altar que está no céu, não. É o altar que está aí dentro de teu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Não deixa o culto terminar, não, irmão. Faz isso, não. Continua o culto. Aí o pastor, terça-feira, nosso pastor, quando o pastor iniciar o live terça-feira, o culto não vai começar. Ele que vai ter a oportunidade neste culto que está indo até lá. Amém? E depois quinta, e depois domingo de novo, depois terça, e assim também em outras igrejas. Você que é de outra denominação, outro ministério, faça a mesma coisa. Amém? Agora acabou de verdade. Agora
Deus abençoe a todos os irmãos que querem a oportunidade de falar alguma coisa. Entende? Não? Amém. Então, Seu Daniel, glória a Deus. Paz Dalva, paz Laís. quer falar uma coisa? Paz Dalva de novo, eu já dei umas 30 paz da Dalva. Glória a Deus. Quem tá mais aqui? Vitor tá aí? Se Deus colocar. Rita de Cássia. Ó, pastora Rita. Deus abençoe, pastora. Saudade da senhora. Juliana, paz do Senhor. Ana Paula, paz do Senhor. Vitor tá aí online? Vitor apareceu aqui, mas sumiu. Aleluia. Kelly, a paz do Senhor, Kelly. Kelly vai fazer 30 anos, gente. Dia Vai. 30, dia 30 agora. Rapaz, Vai fazer tá 30 tudo. anos. Glória a Deus. Bora cantar parabéns? Parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, Muitos anos de vida. Amém! Amém. 30 anos na cabeça. Glória a Deus. Quem tá mais aqui? Aleluia. Então é isso. A paz do Senhor. Que essa mensagem frutifique no teu coração até que Ele venha. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Tchau. Tchau. Desliga logo, velho. Mas olha o Dalva, meu Deus do céu. Oh, meu Deus. Aleluia. Vai, Glória a vai, Deus. vai, cara, já não espera não, Tchau. velho. Até domingo que vem. Vai, cara, já não espera não, velho.